E aí, meu povo do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, eu, o professor Armando e a professora Yolanda, para mais uma aula de quê? Projeto de vida. Essa disciplina, chegamos na aula 8. Reta final, né, professor? Vamos embora. No mesmo Pra pique, frente. né? Na mesma animação da primeira. Vamos embora. O tema da aula de hoje é de onde brotam os sonhos. Eu falei na mesma animação da primeira, por quê, professora? Porque a gente vinha tratando desse tema, né? Falando a respeito de sonhos, qual o seu projeto de vida, qual a sua visão de futuro. E isso a gente vai construindo, né, professor? Exatamente. Então, para a gente começar recordando, né, nossa aula passada, que foi aquela aula que aconteceu no Jardim Botânico, aconteceu também lá na horta comunitária, né, que agora já está virando uma floresta comunitária de Casa Amarela, que é ali na zona norte do Recife, tá? E aí a gente falou muito sobre como refletir sobre o meio ambiente e a sua postura no mundo, né, de consumo, os hábitos podem contribuir, né, e devem contribuir para o seu projeto de vida. Né? Então, muito importante ter essas reflexões sobre essa temática também. Então, são vários pontos, né, que a gente vem abordando aqui com eles. E aí, cada ponto você vai ali ajustando, vai trazendo, vai refletindo, né, sobre a sua realidade para, assim, criar, né, e perpetuar esse projeto de vida. E a aula de hoje vai começar como, hein? Opa, vai começar de uma forma bem poética, né? Vamos lá. Quando se sonha tão grande, a realidade aprende. As emoções dão tamanhos e é urgente viver encantado. Walter Hugo Mãe. Dá pra gente pensar muito, né, Armando? Exatamente. Pensar nisso. Quando a gente sonha grande, veja o que Walter Hugo Mãe diz. Quando a gente está sonhando alto, está sonhando grande, e a nossa realidade também vai repetindo esses sonhos. Foi isso que a gente veio trazer com essa aula para vocês, um olhar sustentável para Recife. Qual o olhar que a gente quer para a nossa cidade? Que tipo de cidade a gente quer? Cidade assim, com mais verde, com mais respeito à natureza, com mais respeito à natureza humana. E aí a gente continua essa temática, que já faz um link com a nossa aula magna, e a gente começa a se perguntar de onde brotam os sonhos. O que é sonhar para você? Os seus sonhos são fáceis de realizar? Então a gente já começa refletindo, vai trazendo essa temática, e aí está esse slide, ó, super bonito, já com essa pergunta. Qual a importância dos sonhos em sua vida? Então, é exatamente isso, né? Desde sonhar um mundo mais sustentável, desde sonhar, né, uma sociedade mais igualitária, como sonhar também o seu futuro, como sonhar também ter um propósito, né? Ter um caminho, ter realmente um projeto, né, de vida, de futuro. Então, essa ideia do sonho, ela sempre veio perpetuando, assim, a gente veio perpetuando ela de forma, às vezes, mais indireta e de forma mais direta, né, através das nossas aulas. Porque, né, como a gente sempre fala, tudo se inicia no sonho, né, tudo se inicia no pensar, no querer. Então, está muito relacionado a isso que a gente vai abordar hoje, né, e trazer também algumas coisas práticas, né? Mas para você, qual a importância dos sonhos na sua vida? De a gente realmente pensar, né? Se, por exemplo, eu tenho um sonho de vida de ser uma enfermeira. Esse é o sonho. E aí, como é que a gente vai pegar situações materiais da nossa vida para fazer desse sonho virar uma realidade? Ter um carro X, viajar para tal local. Mas começa, como disse Armando, com um sonho. Você vai sonhar com aquilo e aí acreditar que você tem sim condições de realizar o seu sonho. E muitas vezes a gente tem que batalhar por eles. Então a gente vai ver agora uma animaçãozinha que vem falando justamente isso, algo que está na imaginação e que vai levar o personagem para a realidade.
minha gente. Vê só, vamos voltar aqui. Que massa essa animação, né? Bem dos sonhos mesmo. Bem lúdica, né? Exatamente. Enfim, muita coisa para falar sobre ela, né? Sobre, por exemplo, o sonho da menina, né? De construir um avião ali, né? E de como ela realizou o sonho dela ajudando, né? Aquele serzinho lá fantástico, né? Que apareceu. Né? Então, uma forma bem fantasiosa para falar de sonho, para falar do acreditar, né? Nesse sonho. E do trabalhar em conjunto, né, Yolanda? Para as coisas serem realizadas. E vejam que para ela poder realizar também esse sonho, ela precisou tirar do papel. Ela tentou várias estratégias. A gente poderia debater muito a respeito desse curta. E seria assim, muito bacana ver assim, as impressões que vocês têm a respeito dele, né? Porque cada pessoa pode ter uma interpretação, cada pessoa pode trazer o seu olhar, inclusive o porquê no final... Aquele céu estrelado, será que poderia ser o sonho de cada pessoa que estava passando? Veja que ela colocou uma estrela. Então, para a gente falar de sonhos, é sempre bom trazer isso, né? De que tem uma realidade da vida da gente. E essa realidade da vida, às vezes, dificulta um pouco mais o sonho para umas pessoas do que para as outras. Mas o que a gente vem dizendo a vocês desde o começo aqui, dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada você tem direito sim a sonhar. E você tem direito sim a batalhar para poder realizar os seus sonhos. Muitas vezes as pessoas costumam dizer para as outras que elas não têm direito a sonhar, que não têm direito a fazer outras coisas na vida, porque tem uma condição financeira X, porque tem uma família X. Claro que, como a gente vem falando a respeito, isso às vezes dificulta um pouco. Mas o que seria então da nossa vida se a gente não pudesse imaginar, não pudesse sonhar, não pudesse ultrapassar essas dificuldades? Por isso a gente trouxe esse slide aqui já dizendo isso. Tem uma frasezinha que está em inglês, mas a gente pode traduzir para vocês, que é justamente, proud to be me, que é orgulho de mim mesmo. Você pode se orgulhar de você, você pode pensar na pessoa que você é, no estudante que você é. E aí eu já tenho uma pergunta, né? Qual a importância, a gente falou de sonho, agora é da criatividade, né? Porque a ideia de criatividade, né? O que é criatividade? Né? Então, muitas vezes parece que criativa é a pessoa que inventa coisa, que cria coisas mirabolantes, né? Será que criatividade é só isso? É isso também. Mas será que é só isso? Né? E qual é a relação entre esse tema do sonho e da criatividade? Né? Porque, vejam, esse tema chega no projeto de vida para vocês começarem a olhar para algumas características de vocês, para a forma como vocês conseguem resolver também questões, né? Porque ao longo da nossa vida a gente é colocado por inúmeros desafios. Alguns desafios no trabalho, por exemplo, né? São desafios que precisam de soluções. Então essas soluções, né? Elas vão surgir também a partir da criatividade, da experiência e da capacidade de juntar, né? As experiências, as vivências da gente, os nossos estudos, né, juntar naquele momento para dar a solução a alguma questão. E é exatamente isso que vem aqui, ó. Criatividade né, o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. E aí, quando a gente fala ideias novas e originais, professor, o senhor falou de coisas que a gente vivenciou e tal. Enfim, a gente pode trazer uma ideia passada e aplicar ela de uma forma nova, não é isso, professora? E, gente, a escola é sim um local que pode cada vez mais fomentar a criatividade. Muitas vezes as pessoas pensam na escola local apenas de se repassar conhecimentos, mas isso não é verdade. Claro que a gente, enquanto professor, a gente tem uma formação específica, a gente se especializa nessa formação, a gente está com essa função de realmente estar ensinando a vocês, estudantes. Mas já se passou de muito tempo essa visão de escola, de ser um local em que só o professor fala e o estudante escuta. E a gente vê muito isso nos nossos estudantes aqui da rede. Quanto de criatividade que tem em vocês. O quanto de a gente pensar nessa nossa rede, o quanto que ela cresceu
Basta ver as feiras de conhecimento. São tudo ideias sonhadoras, tudo com base na criatividade. E aí, em grupo, as pessoas fazem essas ideias virar realidade. E a gente tem, né, professor? Alunos aqui da nossa rede ganhando prêmios nacionais, prêmios internacionais, participando de feiras e de congressos dentro do país e fora do país. Então, basta olhar para o seu grupo, basta olhar para a sua escola, o quanto de pessoas criativas que tem, o quanto de atletas, de futuros cientistas, futuros poetas, musicistas e assim vai. Porque essa criatividade, ela está em você, mas ela pode ser cada vez mais estimulada para que você realize os seus sonhos. Isso também é papel da escola. Exatamente. E aí pegando, né, essa palavra que Yolanda usou, né, estimulando a criatividade. Vai chegar aí na tela para você, ó, um slide bem colorido, esses tons interessantes aí. E a gente trouxe aqui 5 possibilidades, né, de posturas e até de formas de exercitar, né, de você trazer para a sua vida para poder exercitar a criatividade, né? E não só a criatividade, né, porque quando, por exemplo, a gente ouve música, né, tá dizendo aí, ó, ouça música sempre, né? Então, estar aberto, por exemplo, a conhecer novos tipos musicais amplia, né? Isso produz no nosso cérebro novas ligações, né? Então, a nossa cognição ela vai sendo estimulada a partir dos sons. Então, tem gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que me concentro bastante ouvindo música. Então, me ajuda a ficar focado escutando música, entende? Então, é um exercício que eu faço quando eu estou precisando ali, ó, preparar uma aula, quando eu estou buscando criatividade para preparar esses slides, por exemplo. Às vezes eu vou ali, coloco o fone, fico ouvindo música e as ideias vêm fluindo. Então, além de estimular o cérebro, novas áreas do cérebro também vai ampliar aí seu repertório de sons, de música. Então, você só tem a ganhar com isso. Qual é a segunda, Yolanda? Então, a respeito dos erros, né, gente? Erre e assuma riscos. Vejam só como isso é interessante. Quando a gente pensa de criatividade, sempre está essa lâmpadazinha acesa, né, para novas ideias. Mas aí o criador da lâmpada, ele, na época, deu até entrevista a respeito disso, de que ele fez um protótipo que deu certo, e aí criou a lâmpada. Mas tinha mais de 90 protótipos que deram errado. Então, para a gente fazer uma coisa nova, muitas vezes a gente vai errar bastante, vai poder estar tentando, vai estar avançando até conseguir. Então, não é diante do primeiro erro, da primeira falha, da primeira, segunda, terceira dificuldade que você vai desistir de um sonho ou de uma meta. Você vai errar, mas assumir seus erros é bem importante e ir em frente. Exatamente. E o próximo? O terceiro é tenha uma rotina, ou seja, isso aí, às vezes, algumas pessoas têm uma rotina tão rígida que atrapalha até a criatividade, e outras pessoas não têm rotina nenhuma que atrapalha a produtividade. Então, o segredo é tentar, né, de acordo com o seu modo de viver, né, a sua organização, criar uma rotina, né, e essa rotina que seja produtiva, uma rotina para produzir, né, não é uma rotina assim, dependendo do seu nível aí, do que você queira de organização, você pode planejar desde do que você come de manhã até a hora que você vai dormir, todos os passos do seu dia. Mas essa ideia aqui, né, como a gente está falando de estimular a criatividade, é uma rotina de produção, por exemplo. De uma vez por dia, você gosta de desenhar. Então, vou passar 2 horas por dia e na próxima semana eu vou tentar passar 2 horas e meia desenhando, exercitando desenho, aprendendo uma forma nova de desenhar que eu não sei. Então, se você gosta de violão, de instrumento musical, então tem uma rotina ali de uma vez no meio do dia parar e estudar uma determinada quantidade de tempo. E assim vai, né, criando aí, estabelecendo rotinas produtivas, né, que você comece a produzir a partir dessa rotina. A quarta, perdão. Experimente coisas novas. Então, a gente experimentar coisas novas, a gente pesquisar, ir atrás, tudo isso é bem importante para poder tirar essas ideias do papel. A última, minha gente, tá aí, né? Anote suas ideias. Então, sempre que estiver andando, eita, isso aqui poderia ser feito dessa forma, ou então você tem uma visão sobre determinada coisa, né, que você acha que é nova para você, então vai ali, anota, para não se perder, que as ideias elas são muito rápidas também em, desaparecer, seguir aí para outro lugar. E o desafio, Yolanda? Fala o desafio pro pessoal. Opa, a gente pensou no mapa dos sonhos, gente. Aí é só uma sugestão de como vocês podem fazer, tá? Fiquem à vontade. Então, você pode colocar, com isso de tirar, de colocar no papel,
Fale sobre você, pode botar seu nome, pode fazer um desenho, usem sua criatividade, gente. E aí você vai colocar coisas que para você são dificuldades, algum jeito, algum temperamento. A gente colocou até como exemplo aí, ó, teimosa. Uma qualidade que você tem, você também pode colocar. E aí você pode fazer nesse mapa dos sonhos quais são suas potencialidades, o que você tem de bom, o que você tem de criativo. E aí quais seriam também as dificuldades. Para a gente já começar isso, que a gente vem falando desde o começo da aula, poder realizar um sonho. A gente também vai fazendo metas para esse sonho, né? Coloca do papel, tira do papel. Então anota aí, pessoal, qual é a sua potencialidade, qual é a dificuldade que você tem, onde você quer chegar. Então exercite essa sua criatividade criando esse mapa dos sonhos e como é que mandam pra gente? Manda pra gente através da plataforma da Unirec, né? Procura lá novos componentes, a pasta de projeto de vida e o ano, seu ano aí, no caso, 6º ano, e faz o upload lá, manda pra gente. Belezinha? Então, minha gente, ó, estamos aqui muito agradecidos por trazer essas aulas para vocês hoje. Contamos aí com esses mapas dos sonhos, beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.